Estamos falando para o canal Consciência e Paz e também para o jornal Correio Sudoeste de Guaxupé, direto do Illusion Circo do Dedé Santana. Eu sou o Rodrigo Ribeiro e estou aqui ao lado do palhaço Cochicho. Cochicho. O que o senhor está achando? Senhor, o que você está achando desse cantinho simpático de Minas Gerais, Guaxupé? Olha, eu estou achando muito legal, muito bonito. Sabe, eu não conhecia, apesar de ter andado já boa parte do Brasil, eu não conhecia ainda aqui. E é muito legal. E a recepção do povo, a recepção da cidade com o circo aqui está sendo excelente. Que bom. Cada ação humana é determinada por uma grande soma de motivos. Quais foram os principais motivos que determinaram a sua escolha de ser palhaço? Primeiro, ser palhaço você não escolhe. Palhaço você é. Você não aprende a ser palhaço. Mesma coisa de artista. O artista de um modo geral. Ninguém aprende a ser artista. Artista é DNA da pessoa. Você aprende depois de desenvolver técnicas e aprende cada vez mais coisas. Mas isso não é uma escolha. Isso é da pessoa. Eu costumo dizer que eu fui abençoado. Que momentos antes de eu nascer, Deus veio, colocou a mão na minha cabeça e disse: você vai nascer agora. Você vai para a Terra agora. A partir de agora, você vai ser bobo. E aí eu nasci e vim ser palhaço. Vai ser bobo. Eu sou quinta geração da minha família. Quinta geração? Então, quer dizer, eu não estou dizendo que eu não tive escolha. Mas está no DNA. Eu estava além do DNA, não é nem só o DNA, é a minha vida, a vida da minha família toda. Que bom. Palhaço Cochicho, você nos faz rir. Quem faz você rir? Vocês. Quando vocês me aplaudem, quando vocês sorriem das graças, das piadas que eu faço, isso traz felicidade para o meu coração. Isso me faz sorrir. Que aprendizado, que resposta. A gente sabe que etimologia é o significado original de algumas palavras. Então, por exemplo, importante vem de importar, levar para dentro. O que ou quem é importante para você? Olha, a gente tem sempre aquilo com a gente, né? Como fala assim, é pai, é mãe, é família, tem tudo isso. Mas por ser de circo, o que a gente tem de importante, se vocês notarem, não vou falar todo, mas vamos dizer aí que 95 a 98% dos espetáculos circenses, quando são iniciados, um locutor, um animador, um mestre de cerimônias, ou até mesmo um palhaço, iniciando a função, ele começa dizendo: senhoras, senhores e crianças, respeitável público. O respeitável público. Porque realmente esse público tem o nosso respeito. Nós comemos, bebemos, vestimos, nós vivemos por causa do público. Então, realmente, a plateia, o público que vem ao circo, para nossa essência, é respeitável. Amém. Maravilha. Entusiasmo. A etimologia dessa palavra é muito curiosa. Enteos, Deus dentro. Entusiasmo, ter Deus dentro. E até mais do que isso, estar dentro do coração de Deus. Qual é o significado ou sentido de Deus na tua vida? Para mim, Deus é tudo. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Então, para mim, ao meu ver, que cada um também tem o seu jeito de pensar. Eu penso assim: estamos todos aqui por causa de um ser maior. E quem é esse ser maior? Deus. Deus. Olha, eu vou falar alguns nomes e aí você comenta logo em seguida a respeito do significado ou da importância desses nomes para você, para a tua carreira. Charles Chaplin. Aí eu não vou dizer nada, porque ele falou tudo sem abrir a boca. Então acho que eu já respondi a sua pergunta. Qual é o valor dele
Para mim e na minha profissão. Bem respondido. Até emociona a gente. O gordo e o magro. A primeira dupla, eu não vou assim dizer realmente a primeira, porque houveram várias as duplas de clown, né? Hoje chamam de clown. Palhaços ou cômicos, mundialmente conhecidos, num mundo que não existia internet. Aquele palhaço que nunca sorria, também da época dos filmes do cinema em preto e branco, Buster Keaton. Buster Keaton. Buster Keaton. Buster Keaton, ele era de circo. Era de circo? Ele era de circo. Aí ele desenvolveu esse personagem por causa do Chaplin. Porque o Chaplin era completamente o oposto. O Chaplin era todo expressivo e Buster Keaton era totalmente o contrário. Só que ele conseguia fazer a mesma coisa que o Chaplin. Passar tudo que ele queria passar através de olhar, o que é muito difícil. Que são uma característica de cada um que é muito difícil de se fazer. Chaplin trabalhava muito de costa. Você fazer se entender de costa é muito difícil, e sem falar. Buster Keaton não usava a expressão facial, mas o olhar dele dizia tudo que ele queria dizer. Pelo próprio Chaplin, dito pelo próprio Chaplin, que a sorte dele foi que quando Buster Keaton se dirigia, ele não tinha poder aquisitivo para fazer a película, fazer o filme. E quando ele tinha um estúdio e um poder aquisitivo para fazer uma película, um filme bom, ótimo, ele não podia se dirigir. Então a sorte dele é que o Buster Keaton nunca conseguiu fazer as duas coisas como ele. Que aula! Que aula a gente está tendo aqui. Mais um nome, Cantinflas. Cantinflas meu pai adorava. No ano passado eu perdi meu pai. Então Cantinflas, ele seria, para mim, uma mistura desses dois, do Chaplin e do Buster Keaton, latino, né? Então ele tinha um carisma completamente diferente desses outros dois que eu te falei. E ele soube muito bem usar a voz. Cochicho. Prazer, sou eu mesmo. Os Trapalhões. Aí, quem sou eu para falar, né? Vou falar assim, para falar alguma coisa tem que pensar muito bem, né? Que eu estou trabalhando no circo de um deles, então não tem que... Mas assim, não tem muito o que falar. Só tem uma coisa. Eles foram influenciadores de uma geração que influenciou outras gerações. E resistem até hoje. Apesar deles serem lá de trás, os recursos de hoje, o YouTube mesmo, como são assistidos os Trapalhões no YouTube. É verdade. Eu também tive a alegria de entrevistar Maurício de Souza, né, o pai da Turma da Mônica, o Márcio Seixas, que faz aquela voz, versão brasileira, Herbert Richards, 88 anos, 78 anos, entrevistei, que alegria, o Dedé Santana. Como é que é para você estar ao lado de pessoas já com essa idade toda, vamos dizer assim, e ainda querendo trabalhar e trabalhando, com essa energia, com essa força, com esse entusiasmo todo? Então, vou voltar lá atrás no que você estava falando, do entusiasmo. Me faz sentir cada vez mais entusiasmado para trabalhar cada vez mais. E levar o meu trabalho cada vez mais adiante. Que nem eu tenho a sorte de trabalhar com o Dedé Santana. E por ser de circo, eu tenho sorte por várias coisas. Eu trabalhei também no Circo da Mônica, com o Maurício de Souza. Da Mônica também. Meu diretor musical aqui do circo é o Ricardo Fábio. Ele é dublador. Então, a gente também conhece o Herbert Richards.
Então, legal. o circo te dá oportunidades também de entrar em certos lugares que, se você fosse um cidadão comum, você não parecia nem numa foto, né? Porque mesmo você sendo fã, é difícil você tirar uma foto com o Dedé, com o Maurício de Souza, mas graças ao circo eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com algum deles. Que alegria, quanta alegria. O ator inglês Laurence Olivier escreveu um livro com o título Ser Ator. Como você definiria ser palhaço? Olha, para mim é quase que a mesma coisa que ser ator, entendeu? Vou até ser clichê, você já deve ter ouvido isso. Ser palhaço é falar certas verdades brincando de mentirinha, falando sério para todo mundo sorrir. E você faz a gente sorrir, viu? Ainda bem, E assim eles não me mandam embora. E como faz? Eu tive o privilégio, a alegria de participar, assistir ao espetáculo circense. A sua força física, aliás, a tua camisa é grossa, hein? A gente acompanhou todo o seu desempenho impressionante, espetacular, a sua desenvoltura física. Você deve ter algum preparo, além do físico, claro, alimentar também, de repouso, de descanso, de sono reparador, né? Eu não vou falar para você que eu tenho assim uma rotina bem regrada, entendeu? Mas eu procuro não comer demais, porque eu adoro comer, entendeu? Procuro não tomar muito refrigerante, mas não deixo de tomar. Eu procuro fazer algumas coisas que me ajudem no trabalho, porque, como eu disse, eu sou 5ª geração da minha família. Então, no circo, para começar, você brinca do quê quando criança? De circo. Então, o seu aprendizado e sua preparação física já começa criança, sem você perceber. E ali mesmo, seus pais estão vendo e já começam também a te direcionar. Então, eu já desde muito criança, eu comecei já brincando, fazendo exercícios, acrobacia. Então, quer dizer, o nosso próprio trabalho em si, ele já traz um condicionamento físico privilegiado, vamos dizer assim. Aí vai de cada um. Eu pretendo trabalhar bastante tempo. Mais tempo ainda, porque assim, a gente começou, você falou senhor, não, senhor não, mas vamos dizer que eu seja um jovem senhor, porque eu tenho 52 anos. Não parece. Eu tenho 52 anos. Então, hoje também fora do circo, eu busco algumas outras coisas para que eu esteja com o meu corpo cada vez mais apto a desenvolver o meu trabalho. Essa pergunta talvez muitos já fizeram e nem sempre a gente tem a mesma resposta, porque, como o senhor disse, depende de cada um. Mas eu vou fazer aqui. Dizem por aí que por trás da maquiagem do palhaço, por trás de um sorriso, existe um homem triste. É o teu caso? Eu só posso responder para você que eu sou um homem normal. Eu tenho alegrias e tristezas que a vida traz. Eu sou um ser humano, então também tenho. O que é difícil, não é que é difícil, entendeu? É que assim, o malabarista, ele entra e faz o seu malabarismo, faz o seu ato de exibição. Um equilibrista vai lá e faz o seu ato de exibição. Um professor vai para a sala de aula e leciona. Esse é o ofício dele, ensinar. Então ele vai lá e ensina. O palhaço, além da exibição, e como eu disse para você, com esse negócio de internet, eu queria até fazer um pedido aqui para quem está assistindo, entra na internet e pesquisa o que é palhaço.
Muita gente não sabe o que é palhaço. O palhaço ele foi criado para fazer pensar. Embora o palhaço esteja fazendo sorrir, como eu já disse, o palhaço fala sérias verdades brincando de mentirinha. Então, o palhaço ele tem um valor social como eu posso dizer, no mundo. Que ele faz exatamente isso, você pensar com leveza. Então, como eu estou dizendo, o que é mais difícil é que eu tenho que entrar e fazer sorrir. E nem sempre eu estou com vontade de sorrir. Porém, existe uma coisa, cada um é cada um. Isso é para qualquer profissional. O professor entrou na sala de aula, os problemas dele ficaram lá atrás. Lá em casa. Um artista entra para trabalhar, os problemas deles ficaram lá atrás. A mesma coisa funciona comigo. E até uma terapia. A partir do momento que eu entro para trabalhar, tudo que aconteceu fora, ficou lá fora. Aí a parte do profissional. Não interessa a ninguém o que aconteceu. Eu estou ali para desenvolver o meu trabalho da melhor maneira possível. É claro que se antes de trabalhar acontecer alguma coisa boa, estou contente, é claro que eu vou estar com outro ânimo para trabalhar. Mas esse ânimo é interno de cada artista. Porque o físico de todos os artistas na frente da cortina são iguais. Pode cair o mundo lá fora, mas ali dentro não está acontecendo nada. Então, o que às vezes é difícil para um palhaço é que o palhaço ele tem que necessariamente, antes de fazer pensar, como eu já disse, ele tem que fazer sorrir. Então, às vezes, o palhaço não está com vontade de sorrir. Porém, ele fazendo sorrir, como eu já falei para você, esse retorno te deixa melhor. Nos deixa melhores, todos. E esse despertar é impressionante, a gente fica, né? A gente sempre senta ao lado de muitas pessoas e como os adultos se esbaldam de dar muitas e muitas risadas. Vocês despertam a criança que um dia o adulto foi, mas que na verdade parece que não morre mesmo. E qual é o teu relacionamento com a criançada? Olha, é a mesma coisa, que nem por isso que eu falei, que eu pedi para todo mundo entrar e pesquisar, porque todo mundo fala assim, o palhaço é para criança. Não, o palhaço é para todos. Para todos. Porque o palhaço, como eu disse, faz pensar, faz sorrir, faz divertir. E muitas vezes chega até tirar uma lágrima, por que não? O dever do palhaço é tirar todas as emoções de quem está envolvido com ele. Porém, é claro, as crianças elas se comunicam mais rápido, como às vezes é o inverso também. Uhum. Elas são mais fechadas, porque tem muitas crianças que a primeira experiência delas com palhaço são palhaços de festa de aniversário. Uhum. E tem muitos palhaços de festa de aniversário que eles nem são palhaços, não são nem animadores. É uma hora que o cara também ele precisa de alguma coisa, né, para se defender. Uhum. Então nem sempre a criança dá essa sorte de pegar um bom profissional nessa área, porque são coisas distintas. Os animadores, os palhaços de festa de aniversário, o trabalho deles também é muito difícil e é muito muito difícil você fazer, porque às vezes é como eu estou falando para você, a primeira sensação, a primeira vez que uma criança vê um palhaço, muitas vezes é uma festa de aniversário. Então esse primeiro contato, às vezes assusta a criança, porque são duas coisas distintas, até na aparência. Os palhaços de festa de aniversários, eles são mais espalhafatosos que de circo. Então se você não souber trabalhar direitinho o seu personagem em cima da sua imagem, você pode assustar crianças. Sim. Ou até mesmo um adulto. Porque, embora não pareça, a gente está no século XXI. Existem pessoas de 30 e poucos anos que nunca pisaram
em um circo. Então, esse primeiro contato com o palhaço é que faz toda a diferença. E é por isso que eu estou dizendo para você, existem palhaços de festa de aniversário que é de tirar o chapéu. Eles sabem fazer muito bem, porque é difícil são duas coisas distintas. Você trabalhar para a criança e você trabalhar com a criança. É que o meu trabalho, que nem você já veio no circo. Você já viu o meu trabalho, você viu como ele é. Você ficou até cabeludo com o meu trabalho. Então, eu trabalho muito com a plateia. Eu não fico só no exibicionismo, eu não trabalho só para a plateia. E muitas vezes, mesmo estando no palco, no picadeiro, e a plateia estando lá nas cadeiras, mesmo assim, a minha interação com eles é muito próxima, que é como se eu estivesse assim, Sim. perto da pessoa, embora eu estivesse lá. Mas o meu envolvimento, ele tem contato até físico com quem está me assistindo. Isso é muito difícil. E isso eu fui desenvolvendo também, porque eu tenho muitos amigos que fazem animação. Que é por isso que eu estou dizendo para você, eu tiro o chapéu para quem faz animação, porque é muito difícil de se fazer. É um detalhe você trabalhar para e trabalhar com. Sim. E a minha relação com crianças, que eu estou querendo dizer, é isso. Não é porque eu sou necessariamente palhaço que eu tenho que adorar as crianças. Não, eu gosto de criança. Mas isso é uma coisa que eu tenho comigo desde sempre. Eu com 5, 6 anos, eu tomava conta, não é tomar conta, mas eu ficava até com crianças menores que eu. Eu sempre tive contato com crianças e as crianças sempre foram com a minha cara. E conforme eu fui ficando mais velho, eu não fui crescendo, né? Então acho que as crianças também se identificam muito com isso. Então a criançada vai muito com a minha cara. E é claro que aí ajuda no meu personagem, no palhaço. E isso é claro, isso porque existem outros palhaços que eles se tornam palhaços também por isso, porque eles gostam demais de criança. Entendeu? Eu acho assim que não tem como, embora tenha quem não goste de criança, que eu acho um absurdo isso, mas enfim, tem. Acho que numa porcentagem, né, maior, todo mundo gosta de criança. E eu gosto de criança. Uma que, assim, eles são muito sinceros. E a sinceridade, às vezes, dói. Que você ri. E é por isso. Isso também é bom para o palhaço. A sinceridade de um palhaço faz sorrir. E faz pensar. Entendeu? Vocês estão tendo a noção da aula que a gente está tendo? Olha, estamos quase chegando ao final. Paulo Autran, grande ator brasileiro, certa vez disse assim, que a televisão é a arte do patrocinador. O cinema é a arte do diretor. O teatro é a arte do ator. Mas ele não falou, e o circo? E o circo? Já está dizendo, um circo é um redondo. Ou seja, o circo engloba tudo isso que o Paulo Autran disse. Que maravilha. Por isso que eu sou suspeito para falar. O nosso espetáculo, apesar de ser um espetáculo tradicional, porque o circo ele traz isso com ele. O circo ele é, como que eu posso explicar? Ele bate de frente com ele mesmo e ele é milenar e contemporâneo ao mesmo tempo. Para ser mais direto, o circo é como um milagre. Ele é inexplicável porque ele resiste até os dias de hoje, apesar de todas as transformações do mundo moderno. Ainda bem. O nosso espetáculo engloba tudo isso que você disse. Por quê? Porque o Dedé já trabalhou em todas essas áreas. Então, se você vê o nosso... Vamos pegar o Malabares. O nosso número de Malabares. É uma dupla de Malabares. Já é uma coisa que está quase extinta em circo. Dificilmente você vê uma dupla de Malabares.
A maioria é solo. Aqui nós temos uma dupla de malabares, que não fica só no exibicionismo, como eu disse para você. Eles conseguem interagir com a plateia estando em cima do palco. Mesmo assim, eles conseguem interagir e trazer a plateia para dentro do espetáculo junto com eles. Então, o circo ele é um catado de tudo isso que você disse, que o Paulo Altrão uma vez falou. Certo. E eu acho que é por isso também que é uma das coisas que fazem o circo ainda estar vivo até hoje. Porque o meu pai dizia que na década de 60, de 50, falavam que o circo ia acabar. Na década de 70, de 80, de 90, e falam até hoje, e o circo continua aí. E olha, às vezes é difícil a gente achar uma cidade para ir, porque já tem um circo lá. Olha isso. Ou seja, as coisas não são bem o que parece. O que acontece é que, apesar de muitas coisas terem mudado, o circo ainda encontra muitas dificuldades para poder se instalar e se apresentar. Penúltima pergunta, uma pergunta de criança. Por que que o palhaço usa aquele sapatão? Então, por isso que eu estou dizendo para ir lá na internet pesquisar. Então vamos te dar assim... vou tentar ser o mais breve possível. Porque o palhaço não é só para criança. Primeiro nome que você me falou, qual foi? Para mim dizer alguma coisa. O primeiro nome? É. Chaplin. Ah, sim. O Chaplin é o palhaço perfeito. Das referências. Entendeu? Por quê? O palhaço não é nada mais, nada menos que um cidadão do povo, muitas vezes de rua. O palhaço usa aquele sapatão por quê? Porque o pé do defunto era maior. Palhaço vem de palha, palha, espantalho. A roupa é pequena, a calça é grande, né? Não é nada dele. Que bonito. Ele é um cidadão comum, em muitas vezes de rua. Aquele colarinho lá, muita gente hoje não vai saber disso. Antigamente uma camisa não tinha gola e nem punho. Eram tipo gola de padre, e os colarinhos e os punhos eram engomados à parte. Eles eram encaixados, por isso tinha abotoadura. E eles eram encaixados, os colarinhos. Então eles eram feitos sob medida. Por isso que falam que o colarinho de palhaço é folgado. Por quê? Porque foi o que deram para ele. Então ele é largo. Se você reparar bem, os palhaços mais antigos ainda têm o paletó e só o punho da camisa está caído. Que é isso que caracteriza os estilos de palhaço. Como Didi e Dedé. No teatro é o cômico e o escada. No circo é o palhaço e o clown. Agora, que a gente diz aqui no Brasil em português, mas conhecido o palhaço seria chamado de Augusto. E o outro, Clau Branco. Que o outro é tão palhaço quanto, você pega o Dedé, ele é tão palhaço quanto o Didi, mas ele se acha o maior. E o Didi, ele é o menor. Então é esse contraposto que são expostos nisso. Uma coisa que caracteriza o palhaço é isso. É o colarinho, o suspensório. Por que o suspensório? Porque a calça é grande, está segurando mesmo a calça. Enquanto o outro palhaço, ele está mais arrumado, mais alinhado. Então são os opostos. Tem sempre essa briga, essa guerra, e sempre estão juntos. Para mostrar que é uma das coisas que o palhaço faz pensar. O Augusto e o Clau Branco, apesar de opostos, estão sempre juntos e um precisa do outro para que os dois vivam. Falando em dois, você também acompanhou a carreira do Arrelia e do Carequinha? Também. Vi muito pouco, porque eles eram bem... eles são de uma geração bem antes da minha, né? Então eu vi muito pouco, mas não tem como, porque até hoje
você vê coisas deles passadas por outros palhaços. Existem palhaços que são basicamente um e outro. Que nem o Arreli, ele era mais daqui de São Paulo. Então os palhaços de São Paulo fazem bastante coisa que ele fazia e tem bastante características dele. No Rio de Janeiro era o Carequinha. Nossa. Aí no Rio você encontra palhaços que tem mais referência do Carequinha. Sobre o circo, não vou perguntar mais nada, senão eu vou acabar apanhando aqui. A gente vai pesquisar no Google. No Google, dá um Google que lá vai estar todas as informações. Okay. E tem coisas muito curiosas, coisas que ninguém imagina. Que foi muitas coisas que foram acontecendo também através dos tempos, que foi muito bom para o circo. Antigamente, o cara vinha no circo e olhava assim, pô, o cara trabalha 3 minutos, é 5 minutos o ato dele. Mas ninguém imagina quantos anos são de preparação para chegar a 3 minutos a 5 minutos. Porque de 80% a 90% dos atos apresentados em um circo, você pode vir a óbito. Em 2, 3 ou 5 minutos, você pode não sair de lá de dentro. Essa foi a maior contribuição que as escolas de circo deram para o circo. Isso foi muito bom, as escolas de circo, e cada vez tem mais escolas de circo, que é muito bom, que não é só para divulgar a arte, não só mas também para divulgar o quanto é difícil fazer essa arte. Se você pedir para um trapezista te mostrar a mão e pedir para um cortador de cana te mostrar a mão, é praticamente igual. Não imagina como machuca e como caleja você fazer trapézio. E um erro de um trapezista pode ser fatal. Muito bem, chegando então ao final, Palhaço Cochicho, uma alegria imensa poder ter entrevistado você, e o entrevistador nem sempre consegue extrair algo que o entrevistado gostaria de falar. Se tiver alguma coisa que você gostaria de falar daquilo que não foi falado, obviamente, fique à vontade. Eu acho que falar mesmo que eu gostaria de falar, eu acho que tudo que a gente conversou transpareceu o que eu quero dizer. É que o circo, ele é entretenimento, ele é diversão, mas ele é arte, ele é cultura. Então, vá ao circo, em qualquer circo que estiver na sua cidade. Existe um movimento que se chama Receba o Circo de Braços Abertos. Faça isso na sua cidade. Porque o circo, além de diversão, ele é cultura. Então, vá em todo e qualquer circo, em qualquer tamanho que ele seja, em qualquer lugar que ele esteja instalado, em grandes centros ou então na periferia. O circo sempre tem alguma coisa que vai agregar na sua vida. Não vai ser só a diversão. Então, vá ao circo, porque o circo é alegria, o circo é divertimento, mas o circo é cultura. Então, cultive a cultura no seu coração, indo ao circo e levando seus filhos. E por falar nisso, não vou deixar de convidar todo mundo para vir ao circo, porque esse sábado e esse domingo são os 2 últimos dias de espetáculos aqui na cidade de Guaxupé. Ok, Palhaço Cochicho, muito obrigado. Obrigado eu. Abração a todos. Tchau, tchau.